Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Nesta videoaula irei demonstrar como fazer a conexão de um site em PHP com um banco de dados MySQL, de maneira resumida. Primeiro vamos iniciar o nosso servidor XAMPP, ou conhecido com o nome em inglês WAMP Server. Caso ainda não tenha instalado, temos um vídeo no canal ensinando como instalar e configurar o WAMP Server. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ao abrir o nosso servidor, vamos startar os serviços de Apache e o MySQL. Iremos criar um arquivo conexão.php. Lembrando que para o arquivo funcionar corretamente, ele deverá ser criado dentro da pasta WAMP Server, que encontra dentro do disco C em seu Windows. Dentro da pasta WAMP Server, procure pela pasta htdocs. Todos os arquivos salvos dentro dessa pasta irão executar no seu servidor PHP. Mas você também tem a opção de alterar esta pasta caso queira. Basta abrir o painel de controle do WAMP Server. Procure a opção Config do servidor Apache. Lembrando que para alterar as configurações será necessário pausar o servidor. Não iremos alterar, somente demonstrar como fazer. Clique em Config e escolha a primeira opção de Config. Será iniciado as configurações dentro do bloco de notas. Utilize o Ctrl F para pesquisar por htdocs. Clique em pesquisar e ao encontrar o diretório, altere o endereço dos dois caminhos que estão entre aspas para a nova pasta que deseja configurar. Em nosso caso não vamos fazer esta alteração. Iremos utilizar a pasta padrão htdocs. Vou utilizar o VS Code para fazer a criação de nosso documento, mas você pode utilizar o Notepad++ ou até mesmo criar os arquivos através do bloco de notas. Mas eu aconselho que você utilize um editor de código-fonte, pois ele faz o auto-preenchimento dos códigos, facilitando assim a criação de códigos em PHP ou outra linguagem que esteja utilizando. Dentro do VS Code, vamos ao menu Arquivo, selecionar a opção Abrir pasta, buscar em nosso computador a pasta XAMPP. Dentro da pasta XAMPP, vamos selecionar a pasta htdocs. E dentro da pasta htdocs, vamos criar uma nova pasta e dar o nome de aula em PHP. E clicar na opção Selecionar pasta. Com a pasta selecionada, vamos até a parte lateral, clicar na primeira opção, Novo Arquivo, dar o nome de conexão.php, pressionar Enter e começar a digitar o código. Abrir as tags de PHP. E dentro das tags PHP vamos criar 4 variáveis. A primeira variável será a variável hostname. Para iniciar uma variável, insira o código cifrão e digite o nome da variável. Vamos dar um espaço, colocar igual. Esta primeira variável, ou seja, hostname, nome do servidor, indica o endereço do servidor onde encontra-se o nosso banco de dados, que em nosso caso encontra-se no próprio computador, pois criamos um servidor através do WAMP Server. Mas caso você esteja utilizando uma hospedagem paga, deverá ter um endereço fornecido pela hospedagem, por exemplo, mysql.hospedagem.com. Em nosso caso, vamos utilizar o nome localhost. A segunda variável que vamos criar será a variável banco de dados. Dentro da aspas, vamos colocar o nome do banco de dados que criamos. No canal, temos um tutorial demonstrando como criar um banco de dados MySQL. O link encontra-se na descrição do vídeo. Caso você tenha dúvida, poderá criar um banco de dados do zero. Vamos demonstrar como você pode criar de maneira rápida um banco de dados com o nome clientes. Abra o painel de configurações do WAMP Server, vá até a opção MySQL e clique na opção Admin. Será iniciado no navegador o PHP-MyAdmin com os bancos de dados já criados. Vamos clicar na opção Base de dados, seguir para a caixa onde está escrito o nome da base de dados, digitar clientes, manter as configurações de UTF-8 e clicar em criar. Pronto, nosso banco de dados cliente foi criado. Contudo, ele encontra-se sem tabelas, mas não irá ser necessário utilizar tabelas em nosso exemplo. Vamos fechar o navegador e voltar para o VS Code. Dentro do VS Code, vamos criar uma outra variável com o nome usuário. O usuário padrão configurado no WAMP Server é root. E a última variável que iremos criar é a variável senha. Por padrão, no WAMP Server, o usuário root não possui senha, então iremos deixar esse campo em branco. Não esqueçam de fechar cada variável criada com ponto e vírgula, pois caso você esqueça, não irá funcionar corretamente. E por fim, vamos criar uma nova variável com objeto tipo MySQLi. Vamos digitar new MySQL, abrir parêntese e colocar os parâmetros na seguinte sequência, utilizando vírgula para separar. Ressalta-se que a sequência dos parâmetros será hostname, usuário, senha e banco de dados. Caso você altere essa sequência, não irá funcionar corretamente. Agora vamos criar uma condição para verificar se ocorre um erro durante a conexão com o banco de dados. Caso ocorra um erro, será retornado na tela o número do erro. Vamos iniciar por if que indica a condição. Abrir parêntese, digitar a variável MySQLi, utilizar um traço pequeno e o sinal de maior e digitar connect erro, que significa connect erro number, ou seja, irá retornar o número do erro.
Vamos abrir colchetes e inserir a mensagem retornada caso ocorra o erro de conexão. No final, vamos inserir a condição else. Caso o nosso banco de dados seja conectado, irá retornar a seguinte mensagem: conectado ao banco de dados. E agora vamos pressionar as teclas e atalhos Ctrl S ou clicar em arquivo e clicar em salvar. Para iniciarmos o teste de conexão com o banco de dados, vamos abrir o navegador. Dentro da barra de navegação, digite localhost, o nome da pasta que criamos. Em nosso caso, criamos a pasta com o nome aula em PHP. Vamos digitar aula em PHP, colocar barra invertida e colocar o nome do arquivo conexão.php, pressionar Enter. E a conexão com o nosso banco de dados ocorreu com sucesso, retornando a seguinte mensagem: conectado ao banco de dados. E caso você esteja utilizando o VS Code e queira abrir o documento direto, poderá posicionar o cursor do mouse sobre o nome, clicar com o botão direito e escolher a opção Abrir PHP, HTML e JavaScript em seu navegador. E caso você já tenha uma página inicial já criada, poderá adicionar a conexão no seu código PHP. Como no nosso caso não temos uma página inicial criada, vou criar uma página index.php e adicionar os códigos para demonstrar o exemplo. Vou clicar na opção Novo Arquivo, dar o nome de index.php, pressionar Enter, inserir os códigos de PHP. Para adicionarmos a conexão ao banco de dados em nossa página index.php, iremos criar um include. E dentro dessa include, iremos adicionar o nome da nossa página conexão.php. E como padrão da nossa página index, vamos inserir a mensagem Olá Mundo. Salvar o nosso arquivo e abri-lo no navegador. E o resultado é a mensagem de nossa página index com o resultado da página conexão com o banco de dados. Porém, o texto ficou desconfigurado. Para inserir uma linha entre o texto Olá Mundo e a conexão com o banco de dados, vamos criar uma variável texto. Utilizar o código /n para inserir uma nova linha. E para exibir o texto, vamos utilizar a opção echo nl2br para exibir a variável texto. A nl2br é uma função embutida no PHP e é usada para inserir tags de quebra de HTML no lugar de todas as novas linhas em uma string. Vamos salvar o código e iniciar em nosso navegador. E este é o resultado de nossa conexão com o banco de dados, seja através da página conexão ou através da página index.php. Por fim, irei deixar os códigos em um link na descrição do vídeo, caso você queira baixar os códigos e comparar com os seus. Pois para funcionar corretamente, o código tem que ficar exatamente igual. Caso você apague um ponto destes, por exemplo, vou apagar, apertar Ctrl S para salvar e abrir no navegador. Reparem que após apagar o ponto e salvar, é apresentado um erro e a linha em seu código onde ocorre o erro. Vamos retornar, inserir novamente o ponto, pressionar Ctrl S para salvar e abrir a nossa página conexão no navegador. Viram como um simples ponto poderá prejudicar o funcionamento de seu código ou conexão com o banco de dados. E esta foi mais uma aula do canal Infodesvenda. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário, pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.